Muitas pessoas que me seguem no Instagram sabem que eu sou adotada, né? Que eu não sou filha da minha mãe, né? Não sou filha da minha mãe, né? Eu sou adotada. Então, o que acontece? A minha mãe, né, que me criou, a Eliege, que tá com a minha filhinha lá, cuidando dela, ela não pode ter filhos, ela tem problema com eclâmpsia. E, gente, se eu falar se eu falar alguma coisa que não condiz, depois você me fala, que depois eu falo de novo pra vocês. Então, vamos lá. Ela não pode gerar filhos, né? Porque ela tem eclâmpsia. Então, isso dá pressão alta, partos prematuros, enfim. Então, ela perdeu aí 3 irmãos meus, né? Por conta disso, né? E o quarto, ela teve que tirar, porque o médico falou, Eliege, se você não tirar, você vai morrer. E aí, ela teve que tirar e tal. Então, minha mãe perdeu 4 filhos, né? 2 meninas, 1 menino e o outro não soube o sexo. E aí, por conta dela não poder gerar filhos, né? No meio dessas perdas, né? Ela adotou meu irmão, né? Meu irmão hoje tem 34 anos, o Leonardo. Eu não sei se eles estão assistindo até o final, mas se estiverem assistindo, um beijo pra eles, né? Já dei um beijo pra Gi no início, né? O meu irmão foi adotado também, só que não vou entrar em detalhes da história do meu irmão, porque é a história dele, né? Então, mas ele é adotado também. E... Lucas, o segundo sorteio já acabou de ir da garrafa, agora falta o sorteio da instrução de tiro, tá? Tenha fé, irmão. Tenha fé. E aí, a minha mãe, que me criou, como ela não podia ter filhos, ela já tinha adotado meu irmão, e eles queriam mais uma menina, e queriam adotar, e tal. E a minha mãe tinha acabado de passar por uma perda, ela tava com depressão, tava em casa, tava muito mal, acamada e tal. E ela trabalhava num escritório de psicólogas, né? Num escritório onde tinha vários consultórios, né? E uma das psicólogas chegou na minha mãe e falou... Chegou na minha mãe não, né? Chegou no meu pai, que prestava um serviço, né? Que ele era autônomo, como eu já falei, né? E falou pra ele, Vécio, a moça que trabalha lá em casa, ela tá grávida. E ela vai tirar o bebê. Será que você não quer? Porque ela vai tirar. Então, assim, se você não quiser, ela vai abortar a criança, né? E é uma menina. E aí meu pai falou, vou conversar com minha esposa, mas meu Deus, aí meu pai já não conseguia mais dormir à noite, pensando na criança que tava, né? Tipo, uns com tão pouco, né? E outros com tantos, né? E então, eles decidiram, minha mãe falou, não, tá bom, né? Porque, tipo assim, minha vida tava na mão deles, né? E aí eles falaram, não, então tá bom. Então ela falou, então tá, então eu vou dar. E meu pai foi, cuidou todo o pré-natal dela, cuidou dela, acompanhou, fez um acompanhamento com ela, tal, de todos os exames e tudo mais. Porém, durante a gestação, ela desistiu da adoção. Ela desistiu e por diversas vezes ela tomou alguns remédios, ela se jogou da escada, tentando forçar um aborto. E por conta disso, deu uma má formação na minha vista esquerda. E o nervo da minha vista é atrofiado. Então, assim, meu olho é perfeito, meu cérebro é perfeito, mas mais ou menos. Existem algumas coisas aí. Mas o nervo ali, ele é atrofiado. Então, ele só manda um pouquinho de mensagem. Então, eu enxergo, sei lá, 5%, nem isso. Quase nada. Praticamente nada. Então, eu sou praticamente cega do meu olho esquerdo, né? Por conta disso. E aí, eles me adotaram, né? E foi isso, né? Eles me adotaram, sei lá, não sei. Existem algumas coisas, assim, que eu não gostaria de entrar em detalhes, né? Que é muito pessoal deles, assim, né? Aquilo que é eu fiquei sabendo não faz muito tempo, não é algo que eu sempre soube, tá? Não é algo que, tipo assim, nossa, eu sempre soube que eu era adotada. Você já era maior de idade, quando você, tipo, descobriu mesmo? Assim, sempre houve uma desconfiança da minha parte. Porque, gente... Por questões de fisionomia. Por questões óbvias, né? Se vocês olharem, meu pai e minha mãe são 2 morenos. Minha mãe é uma morena índia, do cabelo preto, escorrido, comprido assim, morena. O meu pai é moreno também, só que ele tem o olho verde. E a minha mãe se agarrava nisso. Mas a minha mãe, ela nunca falou pra mim, Bárbara, você nasceu da minha barriga. Ela sempre deixou claro que eu nasci do coração dela. Sempre, sempre. Então, isso pra mim é muito... Eu me lembro, nem sei, desde que eu me entendo por gente, eu nasci do coração da minha mãe.
era estranho, eu não entendia. Mas ela sempre falou isso pra mim. Então, eu sempre passei em muitos psicólogos, porque ela tinha muito medo de como seria a minha reação quando eu soubesse disso, porque eu sempre fui uma menina muito agitada. E meu irmão muito calmo. Então, eu acho, né, que minha mãe pensava, o Leonardo não vai ter problemas, mas a Bárbara pode ser que tenha, né? Entendi. Então, ela sempre teve um receio muito grande de contar isso pra mim. Então, mas eu sempre desconfiei, porque as pessoas falavam, você não parece a sua mãe. Então eu falava, Ana, será que eu sou adotada? Eu acho que eu sou adotada. Eu já cheguei até a comentar, eu não sabia disso. A Dai veio aqui em casa, a Dai e a Jenny, e elas conversando comigo, elas falaram que eu já tinha cogitado com elas essa questão da adoção, que eu achava que eu tinha sido adotada, mas eu nunca tive certeza, porque minha mãe nunca tinha saído da boca da minha mãe. Então, porque chegou um momento que a minha mãe falou que eu tinha... que eu meio que coloquei ela na parede, e ela falou que eu tinha nascido de inseminação artificial. Não, barriga de aluguel. Tinha sido barriga de aluguel, ela falou. Ela falou, como eu não podia gerar, foi feita uma barriga de aluguel. Aí eu falei, então eu sou filha da minha mãe, só que fui gerada em outra barriga. Então, por um tempo, isso me saciou. Certo. Até o momento que eu falei, gente, mas uma barriga de aluguel, eu não pareço com a minha mãe. Como faz sim? Não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E aí eu comecei a ficar grande, comecei a ter muito medo de perguntar pra minha mãe sobre isso. Eu tinha medo de magoar ela, porque toda vez que ela falava sobre as perdas dos bebês, ela chorava, ela ficava muito mal. Meu pai, eu nunca conversei com meu pai sobre esse assunto. Porque pro meu pai é algo que... Meu pai é emocionado, você sabe como meu pai é. Meu pai é um cara muito sentimental. Então meu pai chora. Ele se sente culpado por diversas coisas. Minha mãe se sente culpada por causa da minha vista. Porque ela fala, eu poderia ter cuidado mais pra que a mulher não desistisse. Entendi. Enfim. Tanto que eu não sei quem que é, né? Eu acho que as pessoas normalmente perguntam isso, né? Quando eu termino de falar, né? Eu não sei quem ela é. Eu só tenho o nome dela. Né? Acho que posso falar, será? Pode. O nome dela é Rosa Pereira dos Santos. É a única coisa que eu sei dela, o único dado que eu tenho da minha mãe biológica, que o nome dela é Rosa Pereira dos Santos, que ela tem os cabelos enrolados e o olho azul. É a única coisa que eu sei dela, assim. Ela é grande e comilona. E meia doidinha. Então, eu acho que eu devo ter puxado ela, né? Enfim, Então... sempre desconfiei, né? Porque eu falava, gente, eu não pareço com eles. Entendi. E aí sempre até te que... intrigou, sempre, né? Isso. E as pessoas falavam, né? Comentavam, né, gente? Até que teve um belo dia que eu já estava com o Guilherme, a gente já namorava. E eu fui e falei, mãe, do nada. A gente foi no shopping, eu falei, mãe, me conta a minha história. Aí minha mãe olhou assim, eu falei, mãe, eu quero saber. De onde eu sou, quem eu sou, quem é minha mãe biológica, de onde eu vim, me fala. Eu sou adotada, eu não sou. E assim, por mais que o meu subconsciente tivesse essa certeza... Você queria ouvir dela, né? Na verdade, não, né? Na verdade, por mais que meu subconsciente tivesse certeza... Que fosse mentira? Queria que fosse. Queria que minha mãe falasse, não, você é minha filha. Não, a gente não se parece por sei lá. Mas sim, você é minha filha, enfim. Enfim. E aí, ela contou. Ela, não, você realmente é adotada. É isso mesmo. A sua mãe não quis mesmo, né? Então, ela... foi embora até depois que eu nascia lá. Sumiu no mundo, meteu o pé do hospital. Inclusive, como eu disse, eu era católica, né? E os meus padrinhos que me batizaram, né? Que foi a tia Tuca e o tio Serginho. Não sei se eles estiverem assistindo, se eles forem assistir. Um beijo, eu amo eles. Eles que me tiraram do hospital como se fossem meus pais. Porque existia um medo muito grande dos meus pais que minha mãe biológica, de repente, desistisse dessa adoção e viesse atrás, né? Então, eles saíram do hospital comigo como se fosse pra eles, né? Como se eu fosse adotada pra eles, né? Enfim, aí por isso que eles são meus padrinhos. Eu só entendi isso depois. Certo. Por isso que eles são meus padrinhos. Aí algumas coisas começaram a fazer sentido. Aí tudo fez na sentido. verdade, gente, né? Tipo assim, tudo fez assim, ó, se encaixou. Tudo, assim. A forma que eu era tratada quando eu era mais nova. A forma que algumas pessoas específicas da minha vida me trataram. Que falaram comigo, a forma que me esnobaram, a forma que fizeram diferença comigo, porque sabiam de tudo, né? E eu não, né? Então, você não, você e seu irmão não, porque vocês não são da família. E eu nunca entendi o porquê que eu não sou da família. Eu sou da família sim, né? Enfim, não quero entrar em muitos detalhes, também porque eu não quero falar o nome de ninguém, não quero expor, faz muito tempo, as pessoas mudam, as pessoas evoluem, as pessoas amadurecem, né? Enfim, então muitas coisas fizeram sentido. Acho que entra muito isso daí a pergunta da Josiane. Sem detalhes, você é bem resolvida com a adoção, sobre perdão? Qual que é o nome dela? Josiane. Vou te chamar de Jo, tá? Com todo respeito. Jo, hoje eu sou.
Hoje eu sou. Eu tive muita dificuldade de perdoar minha mãe biológica, mas assim, muita. Esse assunto pra mim era um tabu. Eu ia falar sobre esse assunto, eu chorava, eu soluçava, eu sentia raiva, porque eu falava, gente, como uma mãe abandona um filho, sabe? É de uma tamanha injustiça, isso não se faz. Eu lembro até hoje que uma vez eu fui na casa do Guilherme e contei pros pais dele sobre isso, né? Fui lá e contei pra eles e tudo mais e tal. E aí eu comecei a chorar muito, eu lembro que eu chorei, fiz mó vexame lá na casa deles. Aí minha sogra me abraçou, orou por mim. E aí minha sogra falou, Bárbara, o dia que você conseguir falar sobre isso sem chorar vai ser o dia que você vai ter perdoado de fato a sua mãe biológica. E hoje eu consigo falar, eu sou muito bem resolvida referente a isso, eu não tenho problema nenhum de falar isso abertamente. Falo isso na frente dos meus pais, eu não converso muito com o meu pai sobre isso porque eu sei que isso fere ele, tá? E não por minha causa e tal, ele tem, né, lá os motivos dele, enfim. E então pra ele isso é algo... Ele tem as mágoas dele, porque perdeu os filhos também, enfim, né? Então, mas eu sou muito bem resolvida com isso. Então, eu falo sobre isso tranquilamente. Hoje eu não tenho peso, eu não tenho raiva da minha mãe biológica. Eu até entendo ela, sabe? Tipo assim, e hoje eu tenho um coração até grato a ela. Porque, gente, se de repente ela tivesse mentido e... Vai saber qual que seria quais seriam as minhas reais sua realidade. Eu cresci num lar que eu fui muito amada. Então, eu fui muito amada pela família da minha mãe. Sabe, as minhas tias, que eu digo família da minha mãe, porque eu era mais próxima, né? Então, a família da minha mãe me amou muito, sabe? Meus primos, meu avô, minha avó. Gente, eu fui muito amada pela família da minha mãe, pela família do meu pai também, né? É que eu era mais próxima, né? Então, eu fui muito amada, eu cresci num lar estruturado, sabe? Eu tive... Vocês ouviram aqui a minha história. Então, eu estudei em colégio particular, eu fui pra fora, sabe? Meus pais me proporcionaram muitas coisas boas. Então, eu sou grata. Eu tenho gratidão à minha mãe biológica de ter tido essa sacada de eu não quero, então eu vou dar pra quem quer.